Estava eu aqui fazendo uma leitura e eu gostaria de poder compartilhar com você, que está lá em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18, que diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Nessa leitura nós podemos perceber claramente as duas palavras que Jesus utilizou aqui nesse contexto, onde ele declara que imediatamente e no mesmo instante, aqueles a quem ele se direcionou, chamando-os para serem seus discípulos, o seguiu sem duvidar no seu coração, sem ter nenhum tipo de resistência que o impedisse. Certamente eles já tinham ouvido falar de Jesus, mas ainda não tinham tido ali um encontro com ele, de o ver face a face. E logo, prontamente, ao ouvir o chamado de Jesus para segui-lo, eles não duvidaram em seu coração e não tiveram nenhuma resistência a ponto de dizer: não, mestre, eu não quero agora, isso não é para mim, eu não posso fazer parte disso. Quantas vezes nós recebemos convites de Jesus para sermos chamados, na verdade, para sermos ali escolhidos para um chamado, e nós resistimos, e o nosso coração se endurece, e nós ficamos dando desculpas e mais desculpas para aceitar e caminhar com Jesus. E eu digo para você que nos tempos em que nós estamos vivendo hoje, que não são situações fáceis, nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus se cumprir a cada dia. E desde que Jesus veio a esse mundo em forma de homem, que na sua partida, onde ele declarou que voltaria para pegar a sua igreja, nós ouvimos sobre a volta de Jesus. E está na palavra. Ele declarou. E ela se cumprirá. Na verdade, Jesus, ele tem voltado para muitos, todos os dias. Todos os dias você fica sabendo de catástrofes, de pessoas que já não estão mais no nosso meio. Então Jesus, ele está voltando para essas pessoas. Mas há uma promessa ainda maior, de que nós o veríamos retornar dos céus para ele buscar a sua igreja. E diante disso, diante de todos os acontecimentos que estão por aí, mundo afora, na nossa própria vida mesmo, os contextos em que nós vivemos, nós podemos ver claramente que o tempo do Senhor está próximo. E olhando para esse texto, na verdade, nós que falamos de Jesus para as pessoas, que nos disponibilizamos de falar do amor de Deus para as pessoas, era só isso aqui que nós gostaríamos de ouvir das pessoas, de falar do amor de Jesus, quem é Jesus, o que ele fez, né, por nós, qual o preço ele pagou e as promessas que ele conquistou para nós. Né? Então, a pessoa, ao ouvir esse contexto sobre a vida de Jesus, os nossos corações era que prontamente, na verdade, como a palavra fala, imediatamente,
ao ouvir essas palavras, nós gostaríamos que aqueles corações que estão recebendo a palavra, eles aceitassem a Jesus imediatamente. Mas não é assim que acontece, infelizmente. Os nossos corações ainda estão muito endurecidos. Pessoas ainda ficam dando muitas desculpas para saber quem é Jesus, para conhecer quem é Jesus e de fato se entregar. E eu digo para você que maior resistência há naqueles que um dia já conheceu e provou desse amor. Infelizmente, não era para ser assim, mas o inimigo lhe tem cegado o entendimento de muitos, endurecendo seus corações e fazendo com que eles permaneçam em pecado, permaneçam fora dos planos de Deus e assim perca a sua salvação. Nesse texto, nós podemos ver que o coração dos discípulos que foram chamados por Jesus não duvidou em seu coração, eles não tiveram dúvida, eles não deram desculpa alguma, porque exatamente eles sabiam quem era Jesus. E eu creio que a maior satisfação que eles puderam receber foi esse chamado do próprio Jesus para fazer parte daquilo que ele haveria de fazer e cumprir aqui na terra. A minha oração é por você e por todos aqueles que ainda não se permitiu deixar que o seu coração fosse envolvido por essa palavra de amor, de cuidado e de promessas para você e a sua casa. Entregar a nossa vida para Jesus não é viver num cativeiro como nós vivemos em tempos passados, mas viver uma vida de alegria, de liberdade em Cristo Jesus. E Jesus, ele quer cuidar de mim, ele quer cuidar de você, ele quer cuidar da sua casa, da sua família. Ele quer te abençoar com muitas promessas. Mas existem caminhos que nós temos que acessar para receber essas promessas que vêm dele. E a minha oração é que você, que tem deixado o seu coração endurecido em receber essa palavra, em receber essa presença de Jesus, que o seu coração ele possa se curvar ao Senhor e aceitá-lo como o Senhor da sua vida. Essa palavra, a qual nós temos através da Bíblia, é a boca de Deus para a sua vida. É a instrução, é a correção, é o caminho certo que nós temos que seguir para que nós andemos nos caminhos do Senhor e assim alcancemos todas as boas promessas que Ele tem para nós e para nossa casa. Eu desejo votos de paz e esperança para você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém?